O artigo 2 da Confissão de Augsburgo se intitula Do Pecado Original. Pecado é uma palavra carregada, é uma palavra que a gente usa muito na teologia e a gente mais ou menos pressupõe que todas as pessoas entendam o significado do termo. Mas a minha impressão é de que as pessoas têm os mais diferentes entendimentos a respeito de pecado. Por isso, o artigo diz do pecado original, o pecado que é pecado mesmo. E tem, então, uma definição de pecado, que é muito importante. Esse pecado é alguma coisa que é negativa e também algo que é positivo. Do lado negativo, daquilo que nos falta por sermos pecadores, é aquilo que o texto diz no artigo 2, o ser humano, todos os seres humanos naturalmente nascidos, e com naturalmente nascidos está incluído o Salvador Jesus Cristo, mas todos os demais seres humanos, eles são naturalmente nascidos em pecado. O que significa isso? Eles não podem ter verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé em Deus. Essa é a nossa deficiência. Não sabemos e não podemos temer Deus e nem confiar nele, por nós mesmos. Mas existe o lado positivo também, que é aquilo que a confissão chama de concupiscência e inclinação más. Nós somos uma árvore que nasce torta. E se ela não for endireitada, como é que ela é endireitada? Pelo batismo e pelo Espírito Santo. Se ela não for endireitada, ela continua torta a vida toda. E essa nossa inclinação para o mal e essa falta de temor de Deus e de fé em Deus é que é o verdadeiro pecado. E isso traz a ira de Deus sobre nós. Junto com esse artigo de número 2, a gente pode considerar também o artigo 18 e o artigo 19 da Confissão de Augsburgo. O artigo 18 fala do livre-arbítrio. E esse artigo é importante porque havia essa impressão de que o ensino dos evangélicos, dos luteranos, levava a um determinismo, no sentido de que a pessoa é totalmente cativa e não pode fazer nada por si. Ela está totalmente ou nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo. E aí os luteranos explicam que nas coisas deste mundo nós temos livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que vamos fazer nos próximos 15 minutos, por exemplo. Mas no que se refere ao nosso relacionamento com Deus, nós não temos esse poder, nós não temos essa escolha. Nós só somos levados para junto de Deus quando Ele vem e nos busca. Esse é o ponto. Então, muita gente tem uma visão determinista da vida, assim, como se as coisas estivessem escritas nas estrelas. Não é verdade. Nós temos as nossas opções, as nossas escolhas e somos responsáveis por ela. Por isso, o artigo 19 da Confissão de Augsburgo, que trata da causa do pecado, acrescenta algo também importante, que é a seguinte questão: se Deus está em tudo, se Deus está por trás de tudo, se nele nós nos movemos e existimos, será que Deus é a causa do pecado? E aí os confessores dizem, de jeito nenhum. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos maus. Deus não é responsável pelos nossos atos. O mal não é uma criação de Deus. O artigo não responde de onde vem, então, o mal, mas ele simplesmente isenta Deus de qualquer culpa. Esses artigos são muito importantes porque é muito comum, e hoje mais do que nunca, apontar o dedo para os outros.
a culpa sempre é de alguém outro. Ou então da sociedade. Ah, eu sou assim porque o mundo me fez assim. Eu sou reflexo daquilo que me cerca. Essa confissão diz não. O único lugar para onde podemos apontar o dedo é para nós mesmos. Nós nascemos inclinados para o mal. E se Deus não nos resgata, nós continuamos nesse caminho. Mas graças a Deus, Ele enviou o seu Filho, o Filho de Deus, de que trata o terceiro artigo da Confissão de Augsburgo. Esse é o artigo importante. E os demais também, o artigo 4º, o artigo 5º, que são o cerne da Confissão de Augsburgo. Mas essa obra do Filho de Deus e a justificação só é necessária porque nós nos encontramos nessa situação de pecado.